Olá, tudo bem? Hoje nós vamos continuar as nossas aulas a respeito da teoria de conjuntos, né? Vamos introduzir o conceito de subconjuntos e algumas das suas relações, né? Bem, para a gente poder começar essa discussão, né, sobre esse conceito, eu já venho com uma pergunta, né? Ah, bem, vamos pensar da seguinte forma. Quando eu falei de igualdade de conjuntos, eu falei exclusivamente assim, o que é uma igualdade de conjuntos? Quando os elementos de um conjunto são exatamente iguais ao de um outro conjunto. Então, beleza, então isso mostrou que existe uma relação ali, então, portanto, a gente pode dizer que os conjuntos são iguais, né? Só que agora vem uma outra questão, né? Se todos os elementos do conjunto A forem elementos iguais, também forem elementos de B, por que eu não posso falar que esse conjunto esses conjuntos são iguais, né? Então, isso vai mostrar uma outra relação que vem conforme a gente vai se aprofundando no conceito da teoria de conjuntos, a gente vai observando que existem situações em que os elementos de um conjunto são os mesmos de um outro conjunto, mas isso não me garante que eles são iguais, né? Então, nesse caso, eu posso dizer que o conjunto A é um subconjunto do conjunto B, né? E a gente vai apresentar essas características para vocês, né? Existem maneiras de a gente falar, né? O A é um subconjunto de B, A está contido em B e A é parte de B, né? Existe uma notação que eu também vou mostrar para vocês e existe uma representação que a gente pode fazer por forma de diagramas, né? O diagrama de Venn que a gente vai utilizar para mostrar para vocês também essas relações. E com isso, também a gente vai apresentar para vocês algumas relações que elas têm também, como vocês podem observar durante as minhas videoaulas, eu sempre tento acrescentar alguma relação filosófica, mas eu não sei se eu posso dizer exatamente se é uma relação filosófica, mas é uma questão que vai fazer a gente pensar um pouco sobre o assunto, né? Que é uma relação é a seguinte: todo conjunto está contido dentro dele mesmo, né? E outra relação, que eu acho uma das mais interessantes assim também para esse estudo, é que o vazio está contido em todos os conjuntos. Então eu vou tentar mostrar para vocês como é que essas relações acontecem. Bem, então como eu falei para vocês, a relação, os subconjuntos é a relação de inclusão. Daí vem aqui a pergunta que eu comecei a nossa videoaula, né? O que acontece quando todos temos a seguinte situação: se todos os elementos de A também forem elementos de B, por que não podemos falar que eles são iguais, né? Então, como eu já tinha dito também anteriormente, nesse caso é um subconjunto A, é um subconjunto de B, e a gente pode responder da seguinte forma: nós temos três maneiras de responder, e isso muitas vezes aparece nos exercícios, em livros e tudo, questões de Enem, né? Então, como é que pode ser apresentado? A é um subconjunto de B, A está contido em B e A é parte de B. Todas essas três maneiras querem dizer a mesma coisa, que existe A é um subconjunto de B. Novamente, por quê? Porque eu não estou garantindo... Por que eu não posso dizer que eles são iguais? Porque eu não estou garantindo que os elementos de B também são iguais aos elementos de A. Eu só estou falando para vocês que todos os elementos de A também são elementos de B. Então, nesse caso, eu não posso dizer que os conjuntos são iguais. O que eu posso dizer é que existe A é um subconjunto de B, ou A está contido em B, ou A é parte de B. Né? Em todos esses casos, a notação é A está contido em B. Né? Esse símbolo aqui é o símbolo de estar contido. Né? E também podemos fazer uma representação na forma de diagramas. Então, vamos pensar o seguinte. Aqui está o meu diagrama. Né? Esse em azul aqui é o meu conjunto universo, que nós já falamos, né, que o conjunto universo é um conjunto definido. Então, todos os elementos do conjunto universo, todos os elementos fazem parte desse conjunto universo. Esse conjunto em rosa aqui é o conjunto B, e esse em amarelo aqui, um amarelo mais fosco, eu não entendo muito de cor, mas é um amarelo isso aqui, é o conjunto A. Então, o que a gente pode observar? Que o conjunto A ele está inteiramente dentro do conjunto B, né? Mas o que a gente pode observar? Que existem elementos de B, né?
esses que estão aqui por fora, que não fazem parte do conjunto A. Então é nesse sentido que eu posso afirmar para vocês que A é um subconjunto de B. A representação por meio de diagramas é representada dessa forma. Então, novamente, aqui é o meu conjunto universo, esse é o meu conjunto B e esse é o meu conjunto A. Tá certo? Então essa é uma situação que a gente pode encontrar muitas vezes em livros, né? Nos livros, principalmente do ensino médio, a gente encontra muito esse tipo de representação para dizer que um conjunto é subconjunto de outro, ou está contido em outro, né? E daí, por conta disso, a gente também tem a seguinte situação. Se A não for subconjunto de B, como é que escrevemos? Então escrevemos como esse tipo de situação aqui, ó. A não está contido em B, certo? Esse símbolo aqui, ou seja, é o símbolo de estar contido com o sinal de cortado ao meio, né? Ao meio não, assim, lateral. E daí, dessas questões, vêm as duas inclusões que eu falei que são mais, que eu acho que são muito interessantes, né? A está contido em B é chamada de relação de inclusão, tá? Então, toda vez que eu falar que subconjunto estar contido é parte de A, estou me referindo a uma relação de inclusão. Existem duas inclusões que a gente considera que são chamadas as extremas, né? A primeira é que A está contido em A, ou seja, todo elemento de A pertence a A. Essa, de certa forma, é até óbvia, né? E a segunda, e essa aqui eu acho a mais interessante, é que o vazio está contido em A. E essa parece um pouco estranha, porque assim, como é que o vazio vai estar contido em uma outra coisa, né? Isso me leva a uns paradoxos, de certa forma, assim, né? Então, o que a gente pode pensar? Bem, vamos pensar da seguinte maneira: como é que eu posso mostrar para vocês que o vazio está contido em A? Né? Então, vamos pensar da seguinte forma. Bem, antes de pensar dessa forma, vamos deixar claro que, ó, voltando aqui, ó, a fala inicial, se todos os elementos de A também forem elementos de B, certo? Ou seja, eu posso escrever da seguinte forma, que os elementos de A, que existem elementos que estão em A que também pertencem a B, certo? Então, quando eu digo que não está contido, eu estou dizendo o quê? Que existem elementos no conjunto A, ou seja, quando eu digo que não está contido, eu digo que existem elementos que estão no conjunto A que não pertencem a B, ou seja, A não está contido em B. Por exemplo, aqui no caso, ó, B, o conjunto, esse conjunto rosa aqui, não está contido em A. Por quê? Porque existem elementos aqui que não fazem parte do conjunto A. Já o contrário eu posso dizer, o conjunto A, que é esse daqui, está contido em B. Tudo bem? Então, existe essa relação, para a gente poder entender melhor essa questão. Tá? Então, para eu pensar que o vazio está contido em A, eu vou pensar da seguinte forma, que o vazio não está contido em A. Ou seja, existem elementos dentro do conjunto vazio que não estão no conjunto A. Opa, mas espera lá. Como é que eu vou dizer isso se o próprio conjunto vazio ele não tem elementos dentro dele? Então, nesse sentido, o que eu posso dizer? Assim, ó, então, que existe um elemento que pertence ao vazio, mas não pertence a A. E como não existe X pertencente ao vazio, somos levados a concluir que o vazio está contido em A. Tá? Então, essa é uma das relações assim que demanda um pouco de tempo para a gente pensar um pouco a relação disso, né? Por isso que eu falei que é um pouco filosófica, né? E nesse sentido, eu digo que o vazio é subconjunto de qualquer outro conjunto. Podemos observar também que a relação de inclusão possui 3 propriedades, né? Que é a chamada reflexiva, a antissimétrica e a transitividade. Então, o que eu posso dizer? Que a reflexividade, que A está contido em A, que é a primeira que nós falamos da nossa primeira relação de inclusão, que todo elemento de A pertence a A. A antissimétrica, e aqui sim a gente pode dizer que
Se obedecer a antissimétrica, então eu posso dizer que A é igual a B. Ou seja, A está contido em B e B está contido em A. Quando essa relação acontece, eu posso dizer que o conjunto A é igual ao conjunto B. E a transitividade diz o seguinte: se A está contido em B e B está contido em C, então A está contido em C. Tá? Então essas três são as três relações de inclusão, ou seja, desculpa, por meio da relação de inclusão eu posso aparecer três propriedades relacionadas à teoria, aos subconjuntos de subconjuntos. Bem, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula também. Eu vou terminar essa parte da teoria de conjuntos e daí eu vou fazer uma videoaula só de exemplos, né, para a gente poder fixar legal essa questão aí, tá? Se você gostou, dá um ok lá e apresente suas críticas também, que isso é muito importante para a gente ver quais são os pontos positivos e os pontos negativos em relação a essa questão teórica, né? E compartilhe com seus amigos aí, de repente isso pode contribuir para o aprendizado deles. Feito, um abraço e até a próxima.